Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma segunda-feira cinzenta de inverno, gotas de chuva escorriam preguiçosamente pelas janelas do vasto salão da concessionária Luxe Prestige, especializada em carros de luxo. O céu estava baixo, as nuvens espessas e pesadas, como se a própria luz hesitasse em descer sobre a cidade. Por dentro, porém, tudo brilhava com luxo controlado. Pisos de mármore branco, iluminação LED suave, enormes janelas salientes que deixavam entrar uma luz fria e refletida. Música lounge emanava discretamente de alto-falantes escondidos, criando uma atmosfera de serenidade artificial, um casulo reservado a uma certa elite. Os vendedores, vestidos impecavelmente com seus ternos ajustados, estavam em pequenos grupos perto do balcão principal. Alguns estavam folheando tablets digitais, outros tomando café servidos em pequenas xícaras de porcelana preta, trocando gentileza sobre seus fins de semana em estações de esqui ou nos terraços da moda da capital. Uma explosão de risos irrompeu, seguida por um estalo de língua irritado quando um cliente hesitante fez uma pergunta técnica que foi considerada estúpida. Tudo aqui era uma coreografia de aparências, uma cena onde os gestos eram educados, mas os olhares eram classificados, medidos, julgados. Na entrada, um velho empurrou a porta. Ele hesitou por um momento, como se estivesse verificando se pertencia ali. O assobio do vento o acompanhou brevemente, levando consigo o calor silencioso do showroom. Ele usava um longo e velho casaco de lã marrom, com os ombros ligeiramente caídos sob o peso dos anos. Seus sapatos, bem engraxados, mas visivelmente gastos, denunciavam um uso diário honesto. Em suas mãos enrugadas e trêmulas, ele segurava um boné, que ele lentamente removeu, revelando uma cabeleira curta e grisalha. Ninguém o cumprimentou. Ele não pareceu surpreso. Ele baixou os olhos levemente, como se quisesse absorver melhor o silêncio, e então caminhou lentamente pelas fileiras de carros, observando cada modelo com uma atenção quase contemplativa. Seu olhar não revelava nem ganância nem desejo, mas uma espécie de melancolia pacífica. Às vezes, ele parava por um longo tempo em frente a certos veículos, passando o dedo pelas curvas perfeitas das carrocerias, como se estivesse tocando uma lembrança antiga. Ele parecia estar em um diálogo interno com essas máquinas, como se elas o lembrassem de um passado distante, de lutas, triunfos, perdas. Por fim, ele abordou um vendedor. Um jovem chamado Julien, com uma barba parada milimetricamente, óculos de grife e uma confiança tão afiada quanto uma lâmina nova. Ele estava distraidamente digitando em seu telefone quando sentiu a presença do velho ao seu lado. "Olá, senhor. Poderia me dar algumas informações sobre este carro?" perguntou Emile, com uma voz calma, mas segura. Julien mal olhou para cima. Ele olhou rapidamente da cabeça aos pés, observando o casaco cansado, os sapatos sem brilho, as mãos envelhecidas. Seu rosto se contraiu brevemente, depois se contorceu em um beicinho condescendente. Este modelo? É um carro clássico novo, senhor. Mais de 130 000 euros. Não é para todos, sabe, ele disse em um tom neutro, quase mecânico. Entendo, respondeu Emile com serena gentileza. E os prazos de entrega geralmente são longos? Julien suspirou, como se estivesse exasperado por estar desperdiçando seu tempo. Escute, vou ser franco. Estamos muito ocupados. Há clientes sérios para gerenciar hoje. Você vê? Talvez você possa dar uma olhada nas pequenas ofertas na entrada da cidade? Existem modelos mais adequados. Sem esperar por uma resposta, ele se virou e se juntou aos colegas, contando uma piada em voz alta que provocou algumas risadas abafadas. O som ressoou pelo espaço luxuoso como um eco de desprezo. Emile ficou ali parado por um momento, com os olhos fixos no carro. O reflexo de seu rosto no vidro escuro lhe dava a imagem de um homem cansado, mas digno. Ele lentamente colocou seu boné de volta, como alguém coloca um chapéu de volta depois de uma cerimônia. Então, após uma última pausa, ele se dirigiu para a saída. A chuva o recebeu sem cerimônia. Ele não correu. Ele caminhou em meio à chuva torrencial, devagar, em linha reta, sem nunca olhar para trás. O que ninguém sabia naquele dia era que o nome desse homem era Émile Coamet. Émile Coamet já foi um empresário temido e respeitado em toda a indústria automotiva europeia. De origem marfinense,
Ele chegou à França aos 25 anos, com apenas uma mala na mão e uma bolsa de estudos concedida após se formar como o primeiro da turma em uma escola politécnica em Abidjan. Não foi só o trabalho que o moldou, mas também as discretas humilhações, os olhares desconfiados ou duvidosos, as portas que se fechavam silenciosamente, as mãos que não lhe eram estendidas. Ele começou como mecânico, mal pago e invisível, mas apaixonado por precisão mecânica. Ele montou sua primeira empresa com 2 amigos africanos, depois sozinho, abrindo garagem após garagem, investindo em startups especializadas em baterias elétricas, inteligência embarcada e soluções de mobilidade urbana. Aos 50 anos, vendeu seu império para uma multinacional alemã, deixando o mundo dos negócios sem problemas, com vários milhões de euros e uma reputação intacta. Hoje, aos 73 anos, ele vivia em uma antiga casa de pedra na Borgonha, entre suas videiras, seus livros e as memórias de uma vida de luta. Ele não precisava mais provar nada a ninguém. Mas naquele dia, algo dentro dele se quebrou. Não por causa da rejeição. Ele sabia muito bem disso, essa rejeição educada, mas brutal, fria e codificada. Não. O que o magoava profundamente era outra coisa. A arrogância silenciosa de quem julga sem saber, a cruel certeza de não dever nada a ninguém e, sobretudo, a impunidade da humilhação. No silêncio do seu retorno, nasceu uma ideia, clara, simples, precisa. E essa ideia iria mudar muitas coisas. 3 dias depois, em uma sala de reuniões silenciosa no 8º arrondissement de Paris, um aroma sutil de mogno e couro antigo pairava no ar. Émile Coamé, ereto em seu terno cinza escuro, trocou um olhar cúmplice com Maitre Granger, seu tabelião por 20 anos. Tem certeza, Émile? Perguntou este último, folheando os documentos. Você quer comprar esse concessão? Aquele mesmo onde? Sim, respondeu Emílio sem hesitar. E eu quero comprá-lo pelo preço integral. Nenhuma negociação. Não estou procurando uma pechincha. Estou tentando estabelecer um princípio. Granger olhou para ele por um momento, em silêncio. Ele conhecia Emily há muito tempo, conhecia sua contenção, sua calma, sua maneira de transformar a humilhação em estratégia. Então ele não fez mais perguntas. Você quer dirigir? Ele acrescentou simplesmente. Não. Eu só quero restaurar o equilíbrio. Feito isso, seguirei em frente. A compra foi rápida. O antigo dono, cansado da crise e desgastado pelos números vermelhos, aceitou sem nem tentar entender quem era esse comprador, tão ansioso e determinado. Em menos de uma semana, os estatutos foram modificados, as contas bancárias transferidas e a concessão luxo e prestígio mudou de mãos. Em completo silêncio. Até a segunda-feira seguinte. Às 7h45, os funcionários chegaram como de costume, vestidos a rigor, café na mão e crachás no bolso. Mas algo estava errado. 2 seguranças, uniformizados de escuro e com olhar impassível, bloquearam a entrada. Um pôster A4 laminado, simples mas marcante, foi colado na porta de vidro. Encerramento exceptional. Reunião obrigatória às 9h na sala principal. Presença obrigatória de todos os funcionários. Obrigado pela sua pontualidade. A administração. A palavra direção foi sublinhada em tinta preta. Ninguém entendeu. Os olhares se encontraram e os sussurros começaram. Julien, o vendedor sarcástico, lombou enquanto sussurrava para um colega. Outra reorganização estúpida. Eles vão nos dar um novo logotipo e achar que isso muda tudo. Exatamente às 9h, todos estavam sentados na grande sala de reuniões forrada com paredes de vidro opaco. O silêncio era tenso, quase sufocante. Nenhuma música de fundo, nenhum passo no corredor. Apenas as xícaras de café meio cheias sobre a mesa, esquecidas. Então a porta se abriu. Emílio entrou, calmo, ereto, digno. Ele usava um terno sóbrio cinza escuro, uma camisa branca impecável e um olhar sem raiva, mas marcado por uma determinação silenciosa. Atrás dele, um jovem assistente montou um projetor de vídeo e colocou uma pilha de arquivos na mesa central. Alguns o reconheceram imediatamente. Outros hesitaram. Julien franziu a testa, sua memória vasculhando os dias anteriores. Então ele empalideceu ligeiramente, ao perceber. Emile deu um passo na direção deles, sem levantar a voz. Olá, pessoal.
Meu nome é Emily Coamé. Alguns dias atrás, cheguei aqui como um simples cliente. Caminhei entre seus modelos de exposição, admirei sua vitrine e cumprimentei alguns de vocês. Não obtive resposta. E eu era desprezado. Fiquei humilhado. Um silêncio glacial caiu. Não sobrou nem um suspiro, nem um único gesto. Não por causa do meu comportamento, nem das minhas palavras, mas por causa da minha aparência. Das minhas roupas. Minha idade. Talvez também a cor da minha pele. O que você não sabia é que passei mais de 40 anos neste setor. Conheço cada parafuso, cada tensão, cada desafio. Eu sei o que é trabalhar incansavelmente para construir um negócio usando apenas a força da mente e do corpo. Ele fez uma pausa, olhando para cada rosto. O que você também não sabia é que hoje eu sou seu novo dono. E eu vim falar com vocês sobre uma palavra que parece ter desaparecido deste lugar. Respeito. Um tremor percorreu a sala. Julien, pálido, engoliu em seco. Respeito não é um bônus. Não é uma opção, nem um privilégio concedido com base na aparência do cliente. Essa é a base. É isso que torna uma empresa uma instituição. Ou resta uma janela vazia. Emily pegou um dos arquivos da mesa. Ele folheou-o lentamente e silenciosamente. Depois de estudar relatórios internos e observar as práticas aqui, tomei uma decisão. A partir de hoje, todos os funcionários de vendas estão sendo demitidos. Exceto por 2 pessoas. Os 2 jovens estagiários que vi outro dia cumprimentando um cliente em uma cadeira de rodas sem saber que estavam sendo observados. Um suspiro percorreu a plateia. Algumas pessoas empalideceram. Outros sentaram-se, repentinamente preocupados. Julien pulou da cadeira, vermelho de raiva. Isso é uma piada. Você não tem direito. Temos contratos, temos direitos. Emily olhou para ele, imperturbável. Eu posso. E eu faço. Os procedimentos estão em ordem. A indenização será paga e os arquivos encaminhados. Isto não é vingança. É uma lição. Uma empresa que não respeita as pessoas, seja qual for a sua aparência, não tem futuro. Ele se levantou, colocou os arquivos de volta na pasta e então se virou para eles uma última vez. A partir de hoje, esta concessionária não venderá mais apenas artigos de luxo. Ela venderá consideração, confiança e dignidade. Para todos. Então ele saiu, calmamente, deixando para trás um silêncio ainda mais pesado que as palavras. Em poucos meses, a concessionária foi transformada. As grandes janelas salientes foram limpas de cima a baixo, o showroom foi reorganizado e os escritórios foram redesenhados com espírito de abertura e transparência. Chega de mármore frio e olhares altivos. A partir de então, cada visitante era recebido com um sorriso sincero, num ambiente acolhedor, onde os cafés eram oferecidos sem segundas intenções, onde as poltronas eram confortáveis não para impressionar, mas para convidar a conversa. Novos funcionários foram recrutados. Desta vez, os currículos foram lidos sem fotos, as entrevistas não se concentraram na elocução ou na elegância dos ternos, mas na capacidade de ouvir, na autenticidade do olhar e na paixão por carros. Perfis atípicos surgiram, um ex-mecânico que havia se requalificado, um jovem apaixonado por carros antigos, autodidata, uma mulher de 30 e poucos anos que já havia trabalhado como caixa, mas tinha um senso inato de relações humanas. Emily não administrava a concessionária diariamente. Ele escolheu confiar essa responsabilidade a Samira Belkacem, uma jovem de um bairro operário nos subúrbios do norte. Formada em administração, mas frequentemente excluída de entrevistas por causa de seu nome ou véu, ela personificava a mudança que ele queria promover. Sob sua liderança, a equipe se uniu, se motivou e se orgulhou de seus valores. O próprio Emílio às vezes voltava. Discreto, ele se afastou, observou, cumprimentou. De tempos em tempos ele dava palestras no salão principal. Ele falou sobre ética, humildade e o poder do trabalho invisível. Ele lembrou a todos que o verdadeiro sucesso não está em relógios suíços ou mocassins polidos, mas na maneira como tratamos os mais fracos. Luxo e prestígio tornou-se modelo na região. Os clientes afluíram não apenas pelos carros, mas pela experiência humana que eles proporcionavam. Famílias inteiras vieram descobrir os veículos e fazer perguntas sem medo de serem julgadas.
Escolas de negócios estavam se aproximando da concessão para estudar seu novo modelo de gestão. Dizia-se que neste lugar se vendiam carros como se fossem histórias. Quanto a Julien, ele tentou processar Emily por demissão injusta. O tribunal rejeitou a queixa sem sequer submetê-la à apreciação. Ele tentou encontrar outros empregos, mas sua reputação o precedeu. Nós o vimos por um tempo em uma exposição de carros, distribuindo folhetos de uma marca de desconto. Então ele desapareceu. Numa manhã de inverno, enquanto a névoa ainda cobria a janela, um adolescente cruzou timidamente a soleira da concessionária. Ele usava uma jaqueta grande demais, seus tênis estavam gastos e sua mochila pesava sobre seus ombros. Ele observava os carros em silêncio, fascinado, mas nervoso, pronto para partir ao menor sinal de alerta. Um vendedor de uns 40 anos se aproximou calmamente, com o rosto sereno. Olá, rapaz. Você quer ver os modelos juntos? Há algum que lhe interesse em particular? O menino olhou para ele, surpreso. Você está falando comigo? Realmente? Claro. Aqui, todos merecem ser tratados com respeito. E os sonhos muitas vezes começam com uma simples conversa. O jovem sorriu timidamente. Pela primeira vez, ele sentiu que pertencia àquele lugar. Num canto do salão, perto de uma oliveira em vaso de poltronas de veludo bege, uma grande fotografia em preto e branco estava pendurada na parede. Ela retratava um velho parado na chuva, usando um boné e um casaco marrom, segurando um guarda-chuva quebrado em suas mãos calejadas. Abaixo da imagem, uma placa sóbria foi gravada. Nunca ignore alguém cuja história você não conhece. Emil Comey. E essa frase, a partir de então, norteou cada gesto, cada olhar, cada venda. Você gostaria que eu continuasse com uma cena futura ou uma reflexão de Samira ou Emily?